Penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando com um pouquinho de atraso, peço mil desculpas para vocês. E hoje nós vamos ter um quadro Penumbra. Eu vou até comentar sobre isso depois com vocês, mas eu tenho pensado em mudar o nome dos quadros. O que eu mais tenho vontade de mudar é o quadro Penumbra e o quadro de Ai Que Delícia, que é histórias mais sexuais, assim, para ficar na mesma vibe do Deu Ruim, como, por exemplo, Deu Medo. Eu acho legal esse nome, né, para um quadro estilo Penumbra. E aí, para o quadro Ai Que Delícia, eu queria mudar o nome para E aí, deu? Fale para mim, me dê sugestões. E é isso, quero saber a ideia de vocês, se vocês gostam, tem alguma coisa para falar. E hoje nós temos um Penumbra aqui que ele é razoável, né? Vai ouvindo aí e vendo se você vai aguentar até o final ou se você vai ficar com muito medo. Hoje eu estou trazendo a história do Ivan. Então, bora começar? Essa história do Ivan, ela envolve uma perda de um ente querido e isso aconteceu há um tempo atrás. Hoje, o Ivan já está com quase 40 anos de idade. Isso aconteceu quando ele tinha 12 anos. Mas, para poder falar do Ivan, primeiro a gente tem que falar da Cláudia. Cláudia é a irmã de Ivan, que é 17 anos mais velha do que ele. Cláudia nasceu em 1969. Cláudia foi a segunda filha do casal Maria e Senhor Joaquim. Bom, os dois começaram uma vida ali, tanto a Maria e o Senhor Joaquim, uma vida muito difícil, trabalhando em roça, um conheceu o outro numa pequena igreja da região. Eles foram crescendo muito juntos e os pais acabaram firmando esse relacionamento, porque na época não era muito bem eles que escolhiam, então foram mais os pais deles que aceitaram essa união, acabaram organizando tudo, né? E nisso a Dona Maria e o Seu Joaquim tiveram primeiramente o José e depois tiveram a Cláudia. Cláudia, uma menina linda, o cabelo preto, 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 o olho como de jabuticaba, como eles costumavam dizer. E ela era realmente uma criança muito bonita e muito boazinha. Dona Maria, quando contava histórias da Cláudia para os filhos, sempre disse que ela era uma moça que nunca deu trabalho. E como ela era uma das mais velhas ali, Dona Maria e seu Joaquim foram tendo filhos conforme os anos foram passando. No total, eles tiveram 12 filhos e um faleceu quando novinho. Bom, com isso, a Cláudia acabou se tornando a filha que ajudava os pais a cuidar dos irmãos. Então, ali, escola tinha até uma certa época que ela iria frequentar e depois ela ficava junto com os irmãos, ajudando os irmãos. A Cláudia, então, ajudou muito a Dona Maria, sua mãe, a criar os irmãos. E um desses irmãos era o Ivan. O Ivan nasceu em 1986 e Cláudia já tinha 17 anos de idade. Então, Cláudia ajudava a dar banho, ajudava a cuidar. O Ivan, ele é quase o caçula. Ele é um pouco antes do irmão mais novo dele. Bom, foi uma época ali que as coisas eram um pouco difíceis, trabalho. Sou Joaquim, né, tinha que trabalhar muito de mão, que eles costumavam falar, que é aquele trabalho mais braçal, se dedicando a fazendas. Nessa época, eles já tinham mudado para uma região mais urbana, justamente por causa das crianças. Enfim, quando Ivan fez 10 anos de idade, em 1996, ele já ajudava catando papelão, latinha, coisas desse tipo, para trazer um pouco de dinheirinho a mais para casa. E ele também sempre ia para a escola pública,
onde a irmã dele, Cláudia, sempre costumava levar ele. Ela levava, buscava para auxiliar, né, a mãe ali também, porque a mãe ela lavava roupa para fora, ela trabalhava na casa de outras pessoas e como de costume, eles chamavam essas pessoas, né, para o qual eles trabalhavam, que era uma casa maior, eram pessoas com uma estrutura financeira completamente diferente, eles chamavam de senhoras, né. Então, a dona Maria ela trabalhava na casa dessas senhoras e era aquilo, aquele dia a dia corrido e sempre a mesma rotina. Em um desses dias que a Cláudia estava levando o Ivan para a escola, eles estavam fazendo o mesmo percurso que eles faziam. O sol estava normal, né? Mas eles pegavam uma parte da estrada ali, do caminho até a escola, que não tinha muitas árvores, e do nada a Cláudia caiu no chão. Ela desmaiou. Ivan, que não sabia como se comportar, acabou chamando outras pessoas ali que estavam na rua, levaram ela até um postinho da cidade. Nisso, um dos médicos que estavam lá, ele conhecia a dona Maria, mãe de Ivan e de Cláudia, porque a dona Maria trabalhava na casa dele, lavava roupa para ele, então ele conhecia. Nisso, o Ivan falou de quem que ele era filho, aquela coisa, né? A maioria das pessoas ainda se conheciam na cidade. E aí, o médico prontamente, ele já pegou a filha da dona Maria, a Cláudia, e já levou para fazer alguns exames para ver o que estava acontecendo, né, direitinho e tal. E a primeiro momento, ela foi liberada, ela tomou alguns medicamentos, foi liberada para ir para casa, mas não deram sequência nos exames porque ela desmaiou, voltou e nisso ela se comportou bem. Então aquele médico, ele precisou trocar de plantão, as coisas eram mais demoradas, tinha cidade, como no caso deles, né, que às vezes o exame era feito em outro local, porque o aparelho não ficava naquele mesmo posto, ficava em um outro bairro. Às vezes era um aparelho só para a cidade toda, dependendo do tamanho da cidade, ou um aparelho para cada 3, 4 bairros da cidade, então ficava em outro lugar. E nisso ela foi liberada, foi embora para casa e eles achavam e acreditavam que tinha sido a exposição ao sol e que ela não havia se alimentado direito. Bom, ela voltou para casa e ela reclamou que ela estava com um pouco de dificuldade para conseguir fazer leitura. Ela lia muito a Bíblia com uma mãe no fim do dia. Eles tinham o costume de ir para a missa. E a Cláudia ela começou a apresentar muita sensibilidade nos olhos, sensibilidade com relação à luz, à iluminação e também essa questão de ter uma vista meio turva, como ela explicava para a mãe, para os irmãos ali, mas aquela coisa também, não tinha tanta condição financeira e fazia o que podia, e até ali a mãe, Dona Maria, acreditava que a Cláudia precisava se alimentar melhor, que aquilo era só algo passageiro, e eles não deram muita bola. A Cláudia continuou com essa rotina junto com o Ivan, só que com o passar do tempo, nisso já era 1997, ela começou a apresentar fortes dores de cabeça, enxaqueca. Tinha dia que ela nem levantava, que ela não queria levantar, que ela não estava se sentindo bem. Isso começou a ficar recorrente e nisso um dos outros irmãos é que levava o Ivan, o outro irmãozinho para a escola, era sempre assim. Bom, chegando no final do ano de 97, a Cláudia, ela foi apresentando uma piora e ela já tinha ido em hospitais, em pronto-socorro, só que ela sempre voltava, os médicos nunca deram sequência naqueles exames. Até que um dia ela voltou naquele mesmo posto que ela tinha ido aquela vez com o Ivan, porque assim, quando ela levava o Ivan para a escola, eles atravessavam um tempo, assim, era uma caminhada de uns 40 minutos. Então eles iam para outro bairro, aquele não era o bairro que eles costumavam ir.
E nisso, a dona Maria, ela lembrou daquele médico e ela pensou na possibilidade de ele ainda estar trabalhando lá e levou a Cláudia nesse posto. Chegando nesse posto, o médico logo reconheceu a dona Maria, já encaminhou ela para dentro, perguntou o que estava acontecendo. Ela explicou, ele falou: "Nossa, até hoje sua filha está com isso? Não, a gente precisa encaminhar ela para fazer uns exames mais aprofundados". E foi aí que foi passado para ela fazer a tomografia e uma ressonância. E assim, pelo que a gente entende hoje também, todos esses exames que são feitos, por mais que são feitos diretamente pela prefeitura e tal, ele tem um custo, ele tem um gasto para o órgão público, né, aquele órgão que está fazendo. Então, muitas vezes era ignorado tudo que a Cláudia estava sentindo, justamente para poder evitar esses custos, né. Mas aí esse médico encaminhou, a Cláudia foi fazer o exame, e aí o pior veio. A Cláudia estava com um tumor já agressivo no cérebro. Ela tinha sido encaminhada, então aquele médico ele não estava acompanhando, mas tinha uma outra pessoa acompanhando o resultado daqueles exames. E no momento que ele viu, a dona Maria já viu pela cara do médico que não era nada muito simples. E pelo tempo que já havia passado, ele tinha se estendido muito. Ele chegou a comentar que ele não sabia como que a Cláudia ainda estava conseguindo andar, se desenvolver tanto, porque estava realmente agressivo. Aquilo foi uma surpresa para toda a família, principalmente porque Cláudia era uma menina muito nova, nessa época com 28 anos, e ela tinha vários sonhos, sabe? O Ivan lembra dela comentando que ela imaginava que ela ia sim conseguir fazer uma faculdade. O sonho dela era fazer uma faculdade de enfermagem, era a área que ela queria, que ela gostava. E uma professora da escola onde o Ivan estudava dava muita força, sabe, para ela estudar. Então, ela tinha o sonho de fazer uma faculdade, ela tinha o sonho de casar, tinha o sonho de ter filhos. Ela sempre foi uma moça muito quieta e, apesar da idade, ela ainda estava solteira. Só que ela tinha muitos sonhos, ela queria realizar muitas coisas na vida. E foi um banho de água fria para toda a família. Ali, todos os irmãos, tios, sobrinhos, todo mundo que conhecia, familiares, começaram a viver um momento de muito terror mesmo. O Ivan, ele lembra dessa época como dias cinzas, né? Ele sempre recebia umas visitas das tias e tal. A Cláudia começou a fazer alguns tratamentos. Primeiramente, ela ia fazer uma quimioterapia, ela teve que raspar a cabeça. E ela passou por uma cirurgia, depois de um tempo ela passou, não conseguiu remover completamente, e era uma situação muito pesada para toda a família do Ivan. Até que chegou um certo dia e Cláudia acordou um pouco animada nesse dia e disse para o Ivan que ela iria sim levar ele para a escola, que ela tinha acordado animada, e nisso já era início de 1998. Bom, o Ivan ficou animado, a família ficou feliz porque a Cláudia levantou, estava bem, estava coradinha, e ela foi caminhando para levar o Ivan para a escola. No meio do caminho, eles passavam por uma espécie de parque que tinham árvores de um lado para o outro, e teve um momento que o Ivan reparou que a irmã dele estava olhando muito para as árvores, para os topos das árvores, e que ela estava um pouco deslumbrada, mas também com um pouco de medo. Nisso, o Ivan já estava com quase 12 anos. Ele lembra, né, de algumas coisas, alguns flashes, não tão limpo na memória dele como ele me diz, mas ele lembra de perceber uma certa curiosidade no olhar e na feição da Cláudia. Ela já usava, inclusive, lenço na cabeça. Ele lembra que nesse dia ela estava com um lenço rosa amarrado na cabeça, olhando assim para cima com um ar de curiosidade. Ele perguntou o que foi e ela não respondeu. Ela levou ele para a escola. No momento da volta, um outro irmão buscou. E quando Ivan chegou em casa,
A Cláudia, ela estava comentando com todo mundo que estava ali na casa o que ela tinha visto no momento que ela foi levar o Ivan. E aí ela disse que no momento que ela foi levar o Ivan, que ela passou por aquelas árvores, ela tinha avistado nitidamente 2 homens ou seres que ela não sabia explicar muito bem, que eles estavam de branco e claramente eles estavam com uma luminosidade diferente e eles estavam nas copas dessas árvores. E eles meio que passavam brincando nessas copas das árvores, olhando para ela e sorrindo. E eles brincavam de trocar, né? Um ia para uma copa, outro ia para outra. E eles passavam assim sobre a cabeça dela e ficavam olhando para ela. E em um certo momento, ela jura ter visto uma espécie de asas nesses seres, até que de repente eles meio que voaram assim, se tornaram uma luz, né? Algo luminoso ali, como se fosse uma bola, e saiu e ela não viu mais nada. A família chegou a ficar preocupada, porque o médico que estava cuidando do tratamento dela tinha informado para a família que uma das coisas que poderia acontecer seria um tipo de alucinação. A Cláudia, ela poderia, em algum momento, ter esquecimento das coisas, ela poderia ter a fala prejudicada, às vezes não falar coisa com coisa, falar palavras ao ar sozinha, às vezes querendo se comunicar de um jeito e fala outra coisa. Essas foram algumas coisas que o médico disse que poderia acontecer. E quando Cláudia chegou falando isso em casa, as pessoas já começaram a se olhar, as crianças acharam legal, né? Quem estava novo ali, o Ivan e o outro irmão que era mais novo, acharam legal, mas o pai, o seu Joaquim, a Maria, uma tia que estava junto, já se entreolharam, imaginando que aquilo, na verdade, era um dos sintomas que o médico tinha falado, que ela estaria alucinando. Bom, naquela noite todo mundo foi dormir e durante a madrugada, a Cláudia, ela acordou meio que falando assim, como se ela estivesse conversando com uma pessoa mesmo, falando: "Oi, oi, você que tá conversando comigo? Oi". E quando a mãe dela levantou para poder ver, né, do que se tratava, a Cláudia disse que enquanto ela estava dormindo, ela ouviu claramente, próxima a ela, no ouvido dela, uma voz masculina, mas muito calma, falando para ela ficar bem, para ela não se assustar, que tudo ficaria bem e que tudo estava sendo encaminhado para ela. Bom, ali a dona Maria começou a ficar mais preocupada. No outro dia, né, eles já planejaram levar ela no médico novamente. E aí, infelizmente, o tratamento que ela estava fazendo não estava adiantando. Foi feito um outro exame e, infelizmente, tinha crescido novamente e não adiantava fazer cirurgia mais. O médico falou que seria melhor a família aguardar, porque infelizmente não teria mais nada que poderia ser feito. E o médico até disse, né, que se a dona Maria acreditasse em algo, para ela buscar na fé algum tipo de apoio, porque as mãos dos médicos, elas estavam impossibilitadas de fazer algo pela vida da Cláudia. Bom, a dona Maria ficou totalmente desolada. Ela sempre amou muito todos os filhos e a Cláudia, né, a primeira moça da família, aquela coisa, assim, muito triste toda essa situação para todo mundo. Passado mais um tempo, em um outro dia, a Cláudia acordou falando para a mãe que ela tinha sonhado com um campo verde muito bonito e que nesse campo novamente ela estava vendo aqueles anjos, aí ela já deu o nome de anjos, passando sobre a copa de algumas árvores. E ela recebeu, assim, a mensagem, ela não viu ninguém, mas ela ouvia no sonho falando com ela que o tempo estava próximo, mas que ela seria recebida e que era para ela ficar calma, que tudo ficaria bem, que a família dela ficaria bem. E nisso a própria Cláudia, ela já não estava mais com aquela coisa de acreditar que ela ia ficar bem. A partir desse momento, ela já começou a entender
que ela seria levada, que ela não ficaria mais na Terra. E ela sempre comentava isso com os irmãos, com os pais. Passado 3 dias do sonho da Cláudia, a Cláudia não acordou. Em um determinado dia, a dona Maria se levantou, viu que a Cláudia não tinha, se levantado ainda, abriu a porta do quarto e a Cláudia, ela dormiu e não acordou. Ela faleceu dormindo, né? Foi muito pesado para toda a família, apesar de toda a circunstância, de todo mundo meio que já saber disso, ninguém está realmente preparado para perder alguém, principalmente a Cláudia, que era uma moça tão jovem. Poucos dias antes dela falecer, tinha sido o aniversário dela. Toda a família foi, fizeram um pequeno bolo para ela em casa, todo mundo comemorou, abraçou, beijou. E a dona Maria, mãe do Ivan, fala que para ela isso foi uma espécie de despedida mesmo, porque a Cláudia faleceu muito próximo da data do aniversário dela. E a dona Maria disse para o Ivan que no dia do aniversário da Cláudia, a Cláudia falou para a mãe: mãe, esse é o último aniversário que eu comemoro com vocês. Eu não comemoro mais aniversário. Este é o meu último aniversário. E a dona Maria falou: vira essa boca pra lá, menina, para com isso e tal, mas, realmente a Cláudia faleceu. A dona Maria, que sempre demonstrou ter uma força de leões, ela se abalou completamente. Claro, era uma filha que se foi, os irmãos, a família toda devastada. Todo mundo muito triste dentro de casa, foi momentos turbulentos e cinzas, como o Ivan me disse. E aí todo mundo chegou do velório, do enterro da Cláudia. Ficou aquele momento, aquele clima horrível dentro de casa, todo mundo foi dormir. No outro dia, todo mundo ainda, acordou com aquela sensação estranha. E quando foi chegando a partir da tarde, na casa do Ivan, foi chegando algumas tias, uns primos, uns parentes, para ficar ali com a família, ter aquele momento de consolo. A família realmente se reúne nesses momentos para ficar perto um do outro. E nisso, o Sr. Joaquim também, triste, sabe, no canto assim. E a dona Maria pensando: nossa, será que a Cláudia tá bem? Será que a Cláudia está no meio de nós aqui? Será que ela está conseguindo ver a gente aqui? Será que ela consegue perceber? Será que ela foi para um lugar melhor? Para onde será que ela foi? E aí, gente, nesse momento, eu tô até arrepiando de contar, porque essa história ela é tranquila, mas assim, tem toda uma conotação para a família, tudo que aconteceu, né? Não é uma história pesada, mas tem essa parte penumbra. Há uns dias atrás, a dona Maria tinha pegado um carrinho de um dos filhos. Sabe esses carrinhos que tinha antigamente, que não era exatamente controle remoto, mas você colocava pilha, ele fazia um barulho absurdo e ele ficava meio que rodando pela casa, fazendo uns barulhos. A dona Maria tinha pego esse carrinho, tinha tirado as pilhas dele, porque um dos filhos ele vivia colocando esse carrinho e ele fazia muito barulho. E a Cláudia estava naquela situação toda, a família toda estava meio triste com toda a situação, e a dona Maria não queria aquele monte de barulho dentro de casa, né? Então o que que ela fez? Ela tirou a pilha primeiramente. Só que esse filho da dona Maria, eu vou colocar o nome dele de Pedrinho. O Pedrinho, ele começava a chorar, falando que ele queria o carrinho, que ele queria o carrinho. Era esse filho mais novo, dela. E ele começava a chorar, chorar, chorar. Então, o que que a dona Maria fez? Ela pegou esse carrinho, colocou ele atrás do liquidificador que ficava em cima da geladeira, para poder esconder ele, porque se o Pedrinho não visse, ele não ia pedir para poder colocar pilha e esquecer aquele carrinho. Então, estava todo mundo reunido ali na cozinha, onde tinha uma mesa grande, todo mundo reunido ali, conversando. E a dona Maria falou essas palavras: será que a Cláudia está no meio de nós? Será que ela consegue ver a gente? Será para onde ela foi? Será que ela está num lugar melhor? E aí, nesse momento,
esse carrinho que estava sem pilhas em cima da geladeira da Dona Maria, ele ligou sozinho em cima da geladeira. E ele começou a rodopiar, 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 fazendo aquele barulho que ele realmente fazia. E a Dona Maria, que sabia que ele estava sem pilha, ela foi ficando com os olhos arregalados e todo mundo olhando. E nisso, uma das tias falou: "Nossa, que momento para esse carrinho ligar, né?" E aí ela pegou o carrinho. Quando ela abriu para olhar as pilhas, ele estava sem pilhas. E ele continuava funcionando ali durante um tempo, até que ele cessou e desligou. Nesse momento, a família toda ficou assustada e ficou pensando: "Meu Deus, será que é a Cláudia? O que está acontecendo? Será que é ela? Ai, meu Deus, minha filha, minha filha." Nisso, as luzes começaram a piscar, as luzes da cozinha. E nesse momento, a Dona Maria falou: "Não vai dar para a gente ficar nessa casa durante um tempo. Eu não consigo ficar aqui." Então, naquela noite, a Dona Maria, com todos os filhos, foi para casa de uma das irmãs. O senhor Joaquim, nessa época, ele já tinha um Fusca. Eles colocaram ali alguns filhos dentro do Fusca. Os filhos mais velhos já trabalhavam, já estavam fazendo outras coisas, acabaram ficando. Mas uma parte da família viajou para casa de uns parentes que moravam fora e eles acabaram ficando 15 dias fora depois do falecimento da Cláudia, porque a Dona Maria disse que ela não conseguiria realmente ficar naquela casa. Depois desses dias, quando eles voltaram da viagem, mais nada aconteceu, não houve mais nada sobrenatural. E essa é a história do Ivan. Ele queria homenagear a memória da Cláudia. Ele imagina hoje como seria, né? Ela estaria aí com quase 57 anos. Como seria a vida dela se ela tivesse tido a oportunidade de viver realmente? Como que ela estaria hoje? Ela sempre tinha falado com a mãe que ela tinha o sonho de ser mãe. Ela tinha o sonho de casar, o sonho de fazer uma faculdade. E toda vez que o Ivan vê alguma enfermeira, né, mais ou menos na idade da irmã dele, que a irmã dele teria hoje, ele pensa: "Nossa, poderia ser a Cláudia", né, ou algo do tipo. O Ivan trouxe essa história porque ele falou: "Raiane, nunca tinha acontecido nada sobrenatural e comigo nunca aconteceu nada grandioso. Mas essa foi uma coisa que aconteceu com a gente, que com a minha família, que todo mundo da minha família presenciou." A Marilene, irmã do Ivan, enquanto eu conversava com o Ivan, ela apareceu junto ali e o Ivan falou: "Olha aqui, Marilene, tô conversando com ela, fala um pouquinho aqui a respeito dessa história." E ela contou pra mim, né, ela com idade diferente do Ivan ali, ela contou as percepções dela também. O Ivan disse que não se lembrava de muita coisa, então ele perguntou pra mãe, né, sobre esses acontecimentos. A mãe dele é bem lúcida até hoje, enfim. E é isso, gente, essa é a história, que não teve coisas muito grandiosas, mas que realmente um carrinho funcionar sem pilha, né, foi meio que assustador para todo mundo naquele momento, tão assustador que fez a Dona Maria se mudar. E depois de tudo que aconteceu, a Dona Maria, ela pensa que, na verdade, o que a Cláudia teve não foi alucinações. Como ela estava para falecer, a Dona Maria falou para o Ivan a seguinte frase: "Filho, eu acho que tem uma linha muito tênue quando a gente está vivo e quando a gente está se aproximando da morte." E eu acredito, a Dona Maria falando, né, que eu acredito que quando a gente se aproxima da morte, a gente consegue ter uma visão do mundo espiritual maior do que quando a gente ainda está em carne, né. Então a Dona Maria acredita que, pelo fato de estar se aproximando do falecimento da Cláudia, ela teve essa oportunidade, né, de conseguir ver aqueles anjos, de sonhar, de ouvir uma voz.
E essa é a explicação que a Dona Maria tem para si mesma. E essa é a memória do Ivan com relação à irmã dele, Cláudia. E aí, o que que vocês acharam? Essa história deu medo em vocês? Ficaram com medo? Ou foi levinha? Qual a explicação que vocês têm para esse acontecimento? Deixe para mim nos comentários no nosso Instagram ou entre em nossos grupos. Nós temos um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. É só você acessar o nosso Instagram. No link da bio tá lá, links importantes. Você acessa e consegue acessar os nossos grupos. Tem um Apoia-se com quase 50 histórias já. E é isso. Eu agradeço por todo mundo que me ouviu até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!